Olá, eu sou Larissa Nobre e esse é o nosso canal Advogateando, os primeiros passos do advogado. E hoje nós vamos falar a respeito de competência para conseguir liminarmente uma UTI. Resolvi trazer a vocês esse vídeo para contar um pouco das minhas experiências e das experiências que escutei de alguns colegas a respeito de distribuir processo em plantão para conseguir a liminar de uma UTI. E eu vi que eu faço de um modo diferente de um outro colega que optou pela competência da Justiça Federal aqui no Rio Grande do Norte para conseguir uma UTI para o seu cliente. E os hospitais daqui, acredito que só um ou dois é que são federais, os outros são hospitais estaduais. Então, é mais fácil conseguir distribuindo na Justiça Estadual, já que também é de competência da Justiça Estadual, do que na Justiça Federal. Até porque, para um possível recurso, na Justiça Estadual fica no nosso estado, né? Fica em Natal, no Rio Grande do Norte. Na Justiça Federal, um possível recurso seria feito em Recife, não seria feito aqui nos próprios autos, na própria localidade. E aí se torna mais trabalhoso e mais difícil de conseguir, porque vai ter uma viagem, às vezes os familiares não podem arcar com os custos, enfim, fica um pouco mais difícil de conseguir. Contudo, o nosso colega distribuiu a ação na Justiça Federal e teve êxito. E o êxito tão rápido quanto na Justiça Estadual. Essa ação, ela é uma ação simples de fazer, mas ela é imediata. Todos os pedidos têm que constar nela, né? Um procedimento ordinário, é um procedimento comum e de efeito imediato. Então, todos os pedidos que devem ser feitos nessa ação. Então, o colega não pode deixar de colocar os pedidos, que é sempre mais importante numa petição, o que a gente vai pedir. E aí, os pedidos dessa ação específica, ela tem que conter, obviamente, o pedido da UTI, né? Que seja inaudita altera partes, porque se der prazo para citar alguém, se der prazo para que essa pessoa se manifeste, perde-se o objeto, perde-se a urgência da UTI. Muitas vezes ela é feita em plantão. Então, sempre colocar aqui em caso para que seja aceito no plantão. Não esquecer de jeito algum dos honorários de sucumbência, certo? Não esquecer da justiça gratuita. Aquelas preliminarizinhas que a gente sempre coloca, né? A justiça gratuita, ela sempre está nos meus pedidos. Então, assim, faz uma peça bem elaborada, mesmo que rápida, ela precisa estar bem elaborada, distribui. E aí, se for distribuir em plantão, aqui nós temos vídeos sobre como distribuir a peça no plantão, né? Como usar o plantão. Então, eu sempre optei pela justiça comum. Eu sempre optei por fazer o mais fácil. Mas fiquei surpresa com o nosso colega ter conseguido tão rapidamente também na Justiça Federal. E parabenizo por ele ter conseguido, né, e ter dado certo com ele também. Bom, e aí podem surgir as dúvidas. Mas, doutora, a ação, ela tem que ser obrigatoriamente na Justiça Federal? Ela tem que ser obrigatoriamente na Justiça Comum? Por que existe essa possibilidade de ser distribuída a ação na Justiça Estadual, né, que a gente chama de comum, ou na Justiça Federal? Por que pode ter esses dois polos? Bom, eu nunca coloquei a União como sendo parte desse processo, ok? Eu sempre coloco o Estado, embora saiba que a obrigação da saúde é dos três, né? São município, Estado e União. Mas por uma opção minha, sempre preferi brigar com quem está mais próximo. Tá errado? Não, não tá. Eu apenas escolhi com quem brigar. Mas é da União também, compete à União também fazer esse tipo de ação, né? Também fazer esse tipo de prestar o serviço? Sim, compete à União também. Então, se o colega quiser brigar com os três, colocar os três no polo passivo, o processo vai obrigatoriamente tramitar na Justiça Federal. Por quê? Porque se chama a União obrigatoriamente tem um fórum privilegiado, que é a da Justiça Federal. A Justiça Estadual não pode julgar a União. Bem, e quais são as benesses de entrar também contra a União? É que você vai ampliar
você vai ter mais hospitais disponíveis. Você vai ter hospitais da esfera pública como um todo, tanto da União, quanto do Estado, quanto do município, certo? Se você resolver litigar contra os três. Se resolver apenas contra o Estado, por exemplo, que é como eu sempre fiz, você vai ter um leque menor de hospitais, mas você vai poder agravar a decisão e, se por acaso for negado, e vai ficar mais próxima. Então, a parte boa de também incluir as outras partes da federação, União, Estado e município, é que você vai ter um leque maior. A parte ruim é que você vai deixar o processo na Justiça Federal e, se precisar recorrer, essa vai te dar um pouco mais de problemas, porque a Justiça Federal, a gente sabe que ela tem um núcleo, e aí o resto ela vai se resolvendo em núcleos maiores, né? Por exemplo, nós temos uma seccional aqui no Rio Grande do Norte, da Justiça Federal, mas se nós quisermos recorrer de um processo, nós temos que ir até Recife, né, onde é o TRF4, salvo engano. Enfim, eu sempre optei por distribuir na Justiça Estadual. Está correto porque distribuiu contra o Estado. Se o colega optar por distribuir na Justiça Federal, tem que obrigatoriamente chamar a União à lide. Se assim o fizer, chamar a União à lide, o processo vai ficar na Justiça Federal e vai ficar mais difícil de recorrer para caso haja uma negativa. Se o colega distribuir apenas no Estado, né? A gente fica mais fácil, mas diminui a quantidade de hospitais. Enfim, eu sempre distribuí no Estado, comigo sempre deu certo, graças a Deus, e desejo que com os colegas também dê certo. Deixa aqui no comentário dos vídeos aonde o colega distribui, se distribui na Justiça Federal, se costuma distribuir na Justiça Estadual. Se sobraram algumas dúvidas, deixa aqui também pra gente tentar responder todo mundo. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele gostei, porque isso nos ajuda a produzir novos vídeos. Se não é inscrito no canal, inscreve-se no canal. Estou muito feliz porque vamos para 5.000 inscritos. Isso pra mim é muito gratificante. Obrigada de verdade a todos vocês. Até a próxima.